Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Blue Crime. E hoje eu vou contar para vocês uma história que foi esquecida no tempo, da primeira serial killer mulher da Inglaterra. As pessoas têm conhecimento do Jack Stripador, que ele seria o maior serial killer da Inglaterra. Mas antes dele, existiu a Mary Ann, uma mulher que fez coisas terríveis. E isso tudo aconteceu no século XIX. 3 anos antes do aparecimento do Jack Stripador. Eu vou contar para vocês hoje a história dela e tudo o que ela fez. Mas antes, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, curte para dar uma forcinha. Então vamos ao caso? Mary Ann Cotton nasceu em 1832 na Inglaterra. Mary Ann era de uma família muito pobre. O pai dela era mineiro. E nem sempre tinha emprego nas cidades que eles moravam, então eles estavam sempre se mudando. Com uma vida muito humilde, porque naquela época estava tendo uma crise muito grande na Inglaterra, então muitas famílias passavam fome, mas Mary Ann nunca precisou trabalhar, porque tinha o pai dela que fazia tudo por ela, ela tinha tudo, nunca faltou nada. Em uma das cidades que o pai dela foi trabalhar, houve um desabamento numa mina e o pai dela acabou falecendo. Mary Ann tinha 9 anos nessa época. E a partir daí a vida dela começou a mudar drasticamente, porque ela teve que começar a trabalhar para poder ajudar em casa. Então Mary Ann começou a procurar vários empregos. Ela trabalhou como professora, costureira e doméstica na casa de várias pessoas. E várias dessas pessoas que ela trabalhava como doméstica eram pessoas muito ricas, muito diferentes da vida que a Mary conhecia. E foi a partir daí que a Mary Ann começou a ver coisas diferentes do que ela já tinha visto. Casas muito bonitas, muito luxo, e ela decidiu que ela queria aquilo para a vida dela. Ela então conheceu o William, um homem que ela engravidou e se casou. Mas o casamento da Mary Ann foi afastado de todos os amigos e de toda a família. Ninguém compareceu ao casamento porque eles se casaram escondido, devido a Mary Ann já estar grávida. E nessa época era um escândalo uma mulher se casar grávida. Então ela resolveu que o casamento dela ia ser assim. Com o William, Mary Ann teve 4 filhos. Assim, os registros não concordam se foram 4 ou 5, mas foi entre 4 e 5 filhos. E todos esses filhos de Mary Ann com William morreram antes mesmo de serem registrados. Após a morte desses filhos, William e Mary Ann se mudaram para uma outra cidade, porque o William estava em busca de emprego. E assim que mudaram para essa outra cidade, eles tiveram mais 3 filhos, sendo que um dos filhos da Mary Ann morreu com sintomas de diarreia antes mesmo de completar 1 ano. O William, o marido de Mary Ann, conseguiu um emprego em alto mar, que ele ficava vários meses sem ir para casa. E durante esse tempo que o marido estava em alto mar, Mary Ann conheceu Joseph, um homem que morava numa outra cidade. E eles começaram a ter um caso. Mary Ann ficou apaixonada por Joseph e eles tiveram um caso durante vários anos. Em 1965, quando William voltou para casa, ele começou a se sentir muito mal. Ele estava tendo diarreia, sintomas de diarreia, febre e vômito. Nessa época, era uma doença muito comum, a febre do tifo. Muitas pessoas morriam com essa doença e todos esses sintomas eram disso. E o William acabou morrendo. Mary Ann pegou o dinheiro do seguro de vida dele e resolveu se mudar para a cidade que Joseph morava. Ela comprou uma casa próxima a ele, mas chegando lá ela teve uma decepção, porque descobriu que ele era casado. Ele nunca tinha contado isso para ela, e ela era apaixonada por ele, então ela achou que os dois poderiam ficar juntos, era a oportunidade dos dois ficarem juntos, mas os planos dela deram errado. E ela resolveu voltar para casa. Assim que Mary Ann voltou para a antiga cidade, mais uma filha de Mary Ann morreu, com os mesmos sintomas do pai, febre e diarreia. Também foi considerado como a doença do tifo. Porque nessa época muitas crianças não chegavam nem a completar uma idade muito alta, porque morriam logo com essa doença. Então era muito comum nessa época muitas crianças morrerem disso, então as mortes nem eram investigadas. Mary Ann então estava com uma única filha, mas ela resolveu mandar a filha para morar com a mãe dela. Depois de ter mandado a filha morar com a mãe, ela estava sozinha de novo, sem filhos nenhum e sem nenhum marido.
ela arrumou um emprego como enfermeira em um hospital. E nesse hospital ela conheceu George, que seria seu segundo marido. Eles ficaram juntos por 15 meses e George acabou morrendo também com os mesmos sintomas. Febre, diarreia, também foi considerada como a doença do tifo. Mary Ann estava sozinha de novo e acabou arrumando um emprego na casa de um milionário. Esse milionário se chamava James Robinson e ele já tinha 5 filhos. Enquanto Mary Ann estava trabalhando na casa de James, um dos filhos de James, uma semana depois dela ter começado a trabalhar lá, um dos filhos de James acabou morrendo também, com todos os sintomas. Após uma semana trabalhando na casa do James, um dos filhos do James morreu, com todos esses sintomas de febre e diarreia, que era a febre do tifo no caso. Mas esses sintomas eram muito parecidos por envenenamento de arsênico. Mas as mortes não eram investigadas. As pessoas morriam, eram dadas como febre do tifo e enterravam as pessoas e continuava a vida normalmente. Em 1967, Mary casou com James, que era o patrão dela, eles acabaram se casando. E o modus operandi dela foi o mesmo do primeiro casamento, ela já se casou grávida. E esse casamento também não teve presença de nenhum amigo, nenhum parente, ela também se casou com ele escondido, por já estar grávida, né? Mary Ann usava a gravidez como forma de prender o marido e de levar uma vida rica como ela sempre quis. Após o nascimento da filha de Mary Ann, a mãe dela acabou adoecendo. Então ela deixou o marido e foi para a casa da mãe para poder cuidar da mãe e ajudar a mãe na doença. Mas chegando na casa da mãe dela, 9 dias depois dela estar cuidando da mãe, a mãe dela acabou morrendo. E os vizinhos acharam muito estranho porque a doença da mãe dela não era nada grave. Parecia que a mãe dela ia se recuperar, mas logo depois da chegada de Mary Ann, a mãe dela morreu. Então Mary Ann pegou a filha dela que estava morando com a mãe, levou de volta para a casa do marido dela. Ela voltou para a casa do marido. Após voltar para a casa do marido, 3 das crianças morreram. 10 dias depois dela ter voltado para a casa do marido, 3 das crianças que moravam na casa morreu. Mary Ann engravidou de James de novo, tiveram mais uma filha e 3 meses após o nascimento da criança, a neném morreu com convulsões. Muito estranho, né? Em 1869, Mary e James tiveram mais um filho. Era um menino e se chamava George. Nessa mesma época, começou uma briga muito intensa entre ela e o marido por problemas financeiros. A Mary Ann estava gastando muito dinheiro, fazendo muitas dívidas. Inclusive, ela deu o filho, o George, como garantia de pagamento de uma dessas suas dívidas. Quando James descobriu, quis se separar dela, mandou ela embora de casa. Então ela pegou o bebê, o George, e saiu de casa. Ela deixou o bebê sob cuidados de uns amigos, dizendo que depois voltaria para buscar a criança, mas ela não voltou mais. Então, pegaram o bebê e devolveram ao pai. Mary Ann estava sozinha de novo na vida, sem marido, sem filhos, e esse tempo ela voltou a se comunicar com uma antiga amiga dela que se chamava Margaret, uma amiga de infância. Então as duas começaram a se comunicar novamente e Margaret falou para ela que o irmão dela estava precisando de uma criada. E Mary Ann então resolveu ir até a casa do irmão de Margaret para poder trabalhar na casa dele. Em 1970, então, Mary Ann foi para a casa do Frederick, que era o irmão de Margaret, e começou a trabalhar lá. Mas apenas uma semana dela estar trabalhando na casa desse homem, a irmã dele, a amiga dela, Margaret, que arrumou um emprego para ela, acabou morrendo. Frederick já era um viúvo e já tinha 2 filhos. Enquanto a Mary Ann estava trabalhando na casa deles, eles acabaram se envolvendo, tendo um relacionamento, e Mary Ann ficou grávida dele. Depois da morte de Margaret, a irmã dele, eles resolveram se mudar. E se mudaram justamente para a mesma rua daquele antigo amante de Mary Ann, o Joseph. Só que dessa vez ele já estava solteiro, ele estava separado da mulher. Então Mary Ann voltou a se relacionar com ele, a ter ele como amante. As atitudes de Mary Ann começaram a ser cada vez mais imprudentes. Mary Ann conheceu um homem chamado Crick Manning. Era um homem muito rico e solteiro. E para ficar com ele, Mary Ann então resolveu
que os dois dos filhos do Frederick, que estavam com ela ainda, né, os enteados, ela resolveu que não podia mais ficar com essas crianças e misteriosamente, né, com os mesmos sintomas de todas as outras pessoas, essas duas crianças, que eram os enteados dela, do Frederick, né, que era filho do Frederick, acabaram morrendo. E ela acabou ficando só com o Charles, que era um dos filhos dele ainda, um dos enteados dela, então ficou morando só ela e o Charles nessa época, e ela acabou ficando com o Kirk Manning e o Charles também morando ali com eles, que era um enteado dela. Ela se casou com esse Kirk Manning e engravidou dele, mas também foi outro marido dela que acabou morrendo também, com todos os sintomas de todos os outros que passaram pela vida dela. Então ela ficou morando só ela e o enteado Charles. A Mary Ann acabou confessando para um vizinho que ela não suportava esse enteado, que ele era um garoto insuportável, que ela não conseguia mais conviver com ele, que não sabia mais o que fazer com aquele menino, que ela não gostava dele de jeito nenhum. Esse vizinho achou essas declarações dela muito estranhas, né, porque ele era uma criança, e já começou a olhar a Mary com os olhos estranhos, assim, né, por essas declarações dela, de falar que não gosta do enteado. 6 dias depois dela falar isso pro vizinho, o enteado dela, Charlie, começou a se sentir muito mal, febre, convulsões, vômito, e ela chamou todos os vizinhos para que fossem ver o menino em casa passando mal. O menino estava morrendo em casa, e ela, para se fazer de vítima, chamou todos os vizinhos para mostrar que a criança estava tendo convulsão, que a criança estava morrendo. Vários vizinhos foram lá e testemunharam a morte do menino em casa. Esse vizinho, que tinha escutado Mary reclamar do menino, não quis entrar para olhar, mas achou a morte muito suspeita. O menino foi diagnosticado, né? A morte dele foi dada como também febre do tifo. Ele foi enterrado, mas a vizinhança nesse momento já falava muito sobre ela, por essa vida dela trágica, todos os filhos morrerem da mesma coisa. Os maridos também estavam morrendo das mesmas coisas, então já estava uma fofoca ali na vizinhança dessa vida estranha da Mary. Esse vizinho, né, que estava desconfiado da morte desse menino, resolveu ir até a polícia e pedir para que abrisse uma investigação, né, sobre a morte dele, porque tinha sido muito estranho. Então, devido já às fofocas que haviam com o nome dela, a polícia reabriu as investigações e pediu para que o médico fizesse exames no corpo do menino para saber a real causa da morte dele. O menino já tinha sido enterrado, mas o médico tinha guardado as vísceras do menino em um pote, que nessa época era comum fazer isso também, caso eles precisassem analisar depois. E o médico analisou as vísceras do menino e o laudo concluiu que ele morreu por uma grande dose de envenenamento. Tinha arsênico por todos os lados, era uma dose muito alta de arsênico que o menino tinha tomado. Assim que o laudo saiu, o médico correu na delegacia, já era à noite, para poder avisar que o menino tinha morrido envenenado. Na mesma noite, os policiais foram até a casa de Mary Ann e prenderam ela por assassinato. No julgamento de Mary Ann, ela não assumiu ter matado todas essas pessoas envenenadas. O único crime que ela assumiu ter cometido foi bigamia, porque um dos maridos dela ainda era vivo, né? E ela se casou com o outro sem ter se separado. Então ela só assumiu esse crime de bigamia, ela não assumiu a morte de nenhum deles. Mas os policiais e todo mundo tinham provas, né, que ela tinha envenenado a criança. Então ela foi condenada à forca. Nessa época, as pessoas eram enforcadas em praça pública, na presença de todo mundo que quisesse lá assistir, poderia assistir, e foi assim que aconteceu com Mary Ann. Mary Ann foi executada por enforcamento no dia 24 de março de 1873. Ela tinha 40 anos e suas últimas palavras foram: "Deus, tenha piedade de mim." A vida da Mary Ann foi a metade da vida da Mary Ann foi praticamente grávida. Ela não teve uma vida que não tivesse grávida de alguém ou que estivesse procurando um marido para poder ter uma vida boa. Então, qual era o modus operandi da Mary Ann? Ela conhecia um homem rico, engravidava dele para poder segurar ele e para ter acesso, né, ao dinheiro dele, mas depois ela
acabava tirando a vida das crianças porque ela não queria ser mãe. Ela só usava a gravidez como forma de segurar o marido. Então, depois que ela tinha conseguido tudo isso, ela matava as crianças, matava o marido, pegava os seguros de vida ou então o dinheiro que eles tinham, e assim ela ia vivendo a vida dela, achando que nunca ia ser pega. E provavelmente nunca teria sido, né, se não fosse esse vizinho que desconfiou de tudo. Porque, como muitas crianças morriam nessa época, por causa disso, eles nunca desconfiavam dela. Inclusive, no julgamento dela, ela acabou tendo, né, enquanto estava presa, ela acabou tendo um bebê na cadeia. E durante o julgamento dela, ela usava essa imagem de uma mãe amorosa, fazia questão de passar todo o julgamento amamentando a criança. E as pessoas até chegaram a duvidar de que ela realmente tivesse cometido todos esses crimes pela imagem que ela estava passando, mas realmente ela foi condenada. Então esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma história pouco conhecida e, como eu disse no início do vídeo, ela foi a primeira serial killer da Inglaterra, mas foi esquecida, né, pelo tempo. E logo 3 anos depois, né, dela ter sido morta, é que surgiu o Jack Stripador também, que foi um grande serial killer que ficou muito mais conhecido, né? Mas ela foi realmente a primeira serial killer da Inglaterra, considerada 3 vezes pior do que ele. Depois, se vocês quiserem, eu também posso vir aqui contar a história do Jack Stripador, né? Também esse serial killer da Inglaterra. Se vocês gostaram dessa história, se vocês já conheciam, se vocês não conheciam, deixa aí nos comentários. Se vocês também conhecem um caso que não é muito conhecido, também deixa aí nos comentários, que eu vou pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, de comentar e de curtir para dar uma força. E até o próximo vídeo.